Olá, minha gente, graça e paz. Bom a gente estar aqui de volta, conversando sobre alguns pontos para nossa reflexão, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. É bem provável que você, em conversas, algumas pessoas, fazendo uma análise de 2020, perceberam que, para algumas pessoas, 2020, esse ano, foi um ano praticamente nulo. Algumas pessoas olham esse ano como um ano inútil, um ano em que, devido à pandemia, devido a uma série de problemas, devido a uma mortandade muito grande em todo o mundo, diante de uma crise que se estabeleceu em várias nações, diante do risco iminente da economia. Aqui no Brasil, intensifica-se uma crise política, uma guerra política, e em si, a questão é que muitos de nós acabamos olhando como um ano que precisaria começar de novo. E a expectativa das pessoas, possivelmente a sua e a minha, é de que esperar esse resto de ano passar, porque ele foi um ano que não houve nenhuma frutificação, não se produziu quase nada, onde tudo praticamente parou. Então a gente olha como um ano ruim, um ano em que valeria a pena esquecer. Mas será que anos ruins não podem ser uma oportunidade para que algumas coisas boas pudessem estar acontecendo? É sobre isso que eu queria pensar com você. O que se tiraria de proveito, de benefício, ou qual o lado bom desse ano tão ruim? Eu quero meditar com você num texto do profeta Isaías, no capítulo 6. E a partir daí, da leitura desse texto, eu gostaria de refletir contigo sobre, pelo menos, 3 benefícios de um ano ruim. O que tem de proveitoso e de bom num ano, num tempo, num cenário bastante adverso e complexo como esse tempo que nós estamos vivendo. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. No ano da morte do rei. Para Isaías, foi um ano tenebroso. Uzias era um bom rei. E mais do que isso, Uzias e a família real eram amigas íntimas da família de Isaías, o profeta. Uma família nobre, onde havia uma interação, onde havia um relacionamento, onde havia um vínculo, uma amizade. Morre então Uzias. Um ano de tristeza, um ano de dor, um ano de angústia,
um ano de profunda dor que leva o Isaías ao templo, onde a expectativa de ir ao templo seria buscar consolo, buscar conforto, buscar uma graça. Talvez Isaías possa ser bastante comparado a Ana, né? Que lá no tempo de Samuel, na sua angústia, na sua tristeza, na sua amargura de coração, ela busca o templo. O templo, na velha aliança, tinha essa representação de abrigar a glória de Deus, de ser o lugar onde Deus se revelava. Na vinda de Jesus Cristo, esse templo deixou de ser um prédio e passou a ser eu e passou a ser você. Por isso somos chamados no Novo Testamento de templo do Espírito Santo, onde a glória de Deus quer e deve se manifestar. Muito bem, Isaías está abatido, é um ano ruim. É um ano de luto, é um ano de dor, é um ano de morte, é um ano de sofrimento. Muito bem, esse homem vai até o templo. E nessa experiência, e nessa ida, e nesse ambiente, nessa atmosfera, acontecem três coisas boas, extremamente importantes, e que contextualizado com o nosso tempo, pode chamar a nossa atenção. A primeira coisa, que anos ruins são propícios, é para que o homem e a mulher de Deus tenham um tempo de intimidade com Deus. Isaías foi ao templo e diz que ele viu o Senhor. Isaías teve uma revelação da glória de Deus. Tempos difíceis, anos ruins, são chamados divinos para buscarmos a sua face, para contemplarmos o seu rosto. Então, no mínimo, esse ano de 2020 é um ano oportuno, extremamente oportuno, para voltarmos à comunhão com Deus, ao lugar secreto com Deus, à intimidade com Deus. E Isaías experimentou isso. E daquela experiência, a sua vida não foi mais a mesma. Um ano ruim. 2020 está sendo um ano ruim? Está sendo um ano difícil? Está sendo um ano complicado? É um ano para buscarmos a face, a glória do Senhor. Isaías vai ter uma experiência de humilhação e de adoração, onde ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele se rende, ele se prostra. Um ano ruim, fisicamente, geograficamente, economicamente, socialmente, mas um ano oportuno para buscar a face do Senhor e encontrar o Senhor. Muito bem. Uma segunda coisa que um ano ruim pode ser proveitoso é que é um ano de santificação. Nesse verso 5 desse texto de Isaías, depois de contemplar a glória, a majestade, a formosura do Senhor, a santidade, a beleza da face do Senhor, Isaías tem uma sensibilidade sobre a sua própria pecaminosidade. Isaías reconheceu que era um homem impuro, de lábios impuros, e diante da santidade, da majestade de Deus, ele foi constrangido a confrontar o seu próprio pecado. E entra em desespero por causa do pecado. Pecado deve realmente levar o homem de Deus, a mulher de Deus, ao desespero. Ai de mim! Ai de mim! Eu vou morrer por causa desse meu pecado. E eu vi a santidade do Senhor. A santidade do Senhor denuncia o nosso pecado. E agora o Isaías se quebranta diante do seu pecado. E diante do seu quebrantamento, num ano ruim, o Senhor envia um anjo para tocar no seu pecado. E esse pecado foi tirado dele, diz a Escritura, como uma brasa viva, como um fogo ardente, é o fogo do Espírito, estancando o pecado da vida do cristão. Então, meu querido, um ano ruim, mas um ano para se santificar. Um ano para remover o lixo da nossa vida.
Um ano ruim, onde a gente foca e concentra a nossa vida não na economia, não na circunstância, mas na graça de Deus. Muito bem. Isaías, num ano ruim, no ano da morte do rei, viu o Senhor, santificou a sua vida e em terceiro e último lugar. Um ano ruim, ele é oportuno para ouvirmos a vocação, o chamado de Deus para o serviço na sua obra. Então eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? É Deus chamando, é Deus vocacionando, é Deus gritando: a quem enviarei? É Deus querendo enviar alguém. E esse homem, depois de ter visto a face do Senhor, depois de ter sido limpo pelo fogo consumidor e purificador do Espírito, ele então coloca a vida dele à disposição para ser um homem segundo o propósito, segundo a vontade de Deus. E olha, difícil ver um profeta como foi Isaías, um homem que há séculos e séculos antes de Jesus teve um vislumbre de Cristo de uma forma em que muitos até no Novo Testamento não tiveram. Isaías é considerado o profeta evangélico, aquele que encarnou, vivenciou e profetizou Jesus como nenhum profeta do Velho Testamento. O ministério de Isaías foi um ministério abençoador. Então, nesse ano ruim, nesse 2020, em que muita gente achava que não tem nada para se tirar de proveito, de que um ano nulo, de que um ano para ser esquecido, Deus está querendo se revelar e se manifestar a nós. Deus está denunciando e revelando a nós mesmos o nosso pecado, a fim de que nós clamemos por perdão e confissão desses pecados. E, enfim, esse ano é um ano do chamado. Esse ano é o ano de se levantar. Esse ano é o ano de arregaçar as mangas. Esse ano é o ano de destapar os ouvidos para a obra, para o serviço do reino que Deus tem para nós. Que ano para se esquecer nada. Que ano inútil nada. Que ano ruim nada. Deus está se revelando a nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Quem tem um coração quebrantado, quem tem um coração moído em relação ao seu próprio pecado, está entendendo que é tempo de restaurar, é tempo de purificar-se, é tempo de ser santo, porque o Senhor é santo. E é um tempo em que você vai estar ouvindo o chamado, a vocação de Deus para a tua vida. Onde Ele quer, qual é o teu ministério, para que Ele está te chamando. Receba isso em nome do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.